Convite à reflexão número 131. Informar e conscientizar. Olá, meus amigos e irmãos. Meu nome é Marici e sou trabalhadora do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, de Santo André. Quero convidar todos a elevarmos nossos pensamentos, nos conectando com a espiritualidade amiga que nos inspira e acolhe. Vamos abrir nossos corações e nos preparar para este momento de aprendizado juntos. Hoje refletiremos sobre o texto Informar e Conscientizar, do livro Mereça Ser Feliz, de Vanderlei Oliveira, psicografado pelo espírito Hermance Dufaux. Esse texto, ele nos traz uma mensagem profunda, que conversa diretamente com os ensinamentos da doutrina espírita e nos convida a refletir sobre como a informação, aliada à conscientização, pode transformar nossas vidas. Vamos nos permitir sentir e refletir sobre essas ideias, que podem ser verdadeiros guias para nosso crescimento e para nossa felicidade. No capítulo Informar e Conscientizar, Dufaux explica como o autoconhecimento e a conscientização de nossas atitudes e sentimentos são passos fundamentais para a evolução espiritual e para uma vida mais harmoniosa. Vamos descobrir como esses conceitos se aplicam em situações cotidianas e como a doutrina espírita nos orienta nesse processo. Hermance ressalta que a conscientização é essencial para que possamos transformar nossa realidade e, assim, alcançar uma felicidade mais genuína e duradoura. O Espiritismo reforça essa ideia, considerando o autoconhecimento como uma ferramenta indispensável para a reforma íntima. Allan Kardec nos ensinou que, sem o conhecimento de nós mesmos, dificilmente conseguimos evoluir e superar nossas dificuldades. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que enfrenta problemas financeiros. E ao conversar com amigos que seguem a doutrina espírita, ela começa a ouvir e entender um pouco sobre a lei de causa e efeito e sobre a importância das provações para o progresso espiritual. Essa primeira exposição à informação a leva a ver seus desafios de uma maneira diferente e passa a entender, ou pelo menos buscar, entendimento de que essas dificuldades podem ter lições mais profundas e que é preciso enfrentar os problemas com resiliência e esperança. É aquilo que a gente fala de transpor os nossos obstáculos, né? Que a gente vai encontrar as dificuldades, mas essas dificuldades são formas de transformação, de enfrentamento, para que a gente possa realmente usar destas provas como oportunidades de crescimento e aprendizado, e não punições. E essa conscientização inicial, ela passa a ser o ponto de partida para que a pessoa busque na espiritualidade forças para transformar a maneira de como encara suas dificuldades, trabalhando para mudar suas atitudes e pensamentos. Hermance Dufaux também explica que, ao nos conscientizarmos de nossos hábitos e comportamentos automáticos, começamos a identificar as áreas que mais precisam de transformação. Ou seja, quanto mais nos conhecemos, mais consciência temos dos nossos pontos de melhoria. Um exemplo comum e bem simples é a maneira como nos irritamos com facilidade no trânsito. Então, quando a gente é ultrapassado ou quando a gente toma uma fechada, a gente imediatamente critica os outros motoristas. E
passa a alimentar sentimentos de raiva e impaciência. Só que aí, logo em seguida, percebemos o quanto essas reações nos afetam negativamente, afetando nosso humor, nosso bem-estar. Então, às vezes, a gente está chegando no meio do caminho e, de repente, começa a ficar mal-humorado. E a gente mesmo percebe, a gente toma ciência de que esse hábito, ele não é bacana. E aí a gente começa a observar que essa raiva, no final das contas, ela só está prejudicando a nós mesmos. E então passamos a tomar a decisão, né? Mudamos de atitude, mudamos a nossa forma de pensamento, substituindo esse sentimento de raiva, de impaciência, por paciência, por compreensão. Uma vez eu ouvi uma palestra onde foi falado assim, eu estava no trânsito e a pessoa estava muito devagar e eu fiquei muito irritada e eu ficava, né, nervosa, querendo passar passar rápido. E de repente, num determinado momento, eu consegui perceber o porquê essa pessoa estava tão devagar. Essa pessoa estava devagar porque ela estava carregando um bolo. Então, ela estava com uma outra pessoa no banco da frente carregando um bolo. Então, por isso ela estava toda cuidadosa. Então, muitas vezes a gente fica impaciente, a gente sente raiva, mas a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. E é exatamente isso que a gente precisa mudar. Então, dentro dos nossos estudos da doutrina espírita, a gente vai aprender que a raiva e os outros sentimentos negativos, eles só impactam no nosso próprio equilíbrio espiritual. E quando tomamos consciência, quando colocamos em prática essa autoconsciência, podemos identificar esses comportamentos. E aí, gradualmente, vamos substituindo eles por atitudes mais pacíficas, que contribuem para o nosso bem-estar e a nossa evolução. Outro ponto essencial que podemos perceber nesse capítulo são como as provações, principalmente as que envolvem relacionamentos, nos desafiam e nos fazem crescer. A doutrina espírita, ela nos mostra e nos ensina que os laços familiares muitas vezes trazem desafios e reconciliações de existências anteriores, promovendo um ambiente para o aprendizado e a própria evolução conjunta. Então vamos lá, a gente pode pensar numa pessoa que enfrenta conflitos frequentes com um parente próximo, muitas vezes com um filho, com um irmão. E quando a gente toma contato com a ideia de que esses laços familiares eles foram escolhidos antes de encarnarmos, e que nós mesmos fizemos parte desse planejamento reencarnatório, a gente começa a entender que esses conflitos têm um propósito espiritual. E daí conseguimos ver nessas relações uma oportunidade para praticar o bem, praticar o perdão, a paciência e o amor. Então, o que o Espiritismo ele nos mostra, né? O que ele vem nos ensinando? Que essas relações familiares, elas são compreendidas como um campo fértil para o desenvolvimento espiritual. Os conflitos e desafios que vivemos em família, eles são chances de fortalecer nossas virtudes e de nos reconciliarmos, transformando antigas mágoas em rivalidades em amor e compreensão. A gente vê muitas vezes, né, esse tipo de situação onde pais e filhos se desentendem, onde irmãos se desentendem, mas tudo isso já foi planejado. Então, esse é a nossa grande oportunidade de evolução. E quando a gente tem, né, essa oportunidade dentro da família, a gente está pensando numa transformação não só individual, ela acaba sendo uma transformação coletiva. Então, isso é um ponto que a gente tem que sempre estar entendendo. Então,
ter a informação e a conscientização de tudo isso. Outro aspecto bastante importante que é levantado nesse capítulo do livro é de como muitas vezes a gente busca a felicidade nas aquisições materiais, acreditando que esses bens materiais eles trarão uma felicidade duradoura. E daí a doutrina espírita ela nos ajuda a entender que a felicidade verdadeira ela reside no progresso moral e na paz de espírito, e não nos bens que acumulamos. Então, assim, muitas vezes a gente fica sempre em busca de ter novas aquisições, comprar um celular mais moderno, um carro novo, achando que isso vai fazer de nós um ser mais feliz. Mas aí, ao passar o tempo, a gente percebe que essa satisfação ela acaba sendo momentânea. Então, a gente adquire aquele novo celular, ou adquire um carro, ou compra uma roupa nova, mas é uma satisfação de momento. Ela acaba sendo, nos mostrando que fica ainda um vazio. E aí a gente vem com todos esses ensinamentos. Então, quando a gente reflete sobre os ensinamentos espíritas, a gente passa a entender que a felicidade verdadeira, ela vem das nossas conquistas morais. Ela vem das nossas relações com o próximo e não desses bens materiais. Então, mais uma vez, a gente pode dizer que o Espiritismo, ele nos ensina que a felicidade é um estado de equilíbrio e serenidade, não de acúmulo. E essa conscientização nos permite redirecionar as energias para aquilo que realmente tem valor espiritual, como a caridade, o amor, o autoconhecimento. No nosso ambiente de trabalho, também é outro local onde a gente acaba tendo um recurso muito valioso de aprendizado. Porque muitas vezes no nosso trabalho a gente enfrenta um ambiente de competição, de cobranças, de dificuldades de relacionamento. Então, esse ambiente de trabalho é um campo de aprendizado que devemos buscar a paz interior, sem depender da aprovação externa. Então, muitas vezes a gente está no ambiente de trabalho e a gente acaba se sentindo inferior ao comparar-nos com outros colegas. E aí, quando a gente começa a estudar, né, começa a ganhar o conhecimento da doutrina, dos ensinamentos espíritas, a gente entende que o nosso próprio valor não depende do reconhecimento do outro, mas sim da nossa própria dedicação e evolução pessoal, passando assim a sermos um ser que busca ser melhor, ser um profissional melhor, ser uma pessoa mais generosa, valorizando os nossos próprios esforços e evitando competições desnecessárias. A gente passa a não querer mais participar daqueles círculos de colegas de trabalho que vivem criticando o outro, comparando-se ao outro, e a gente passa a fazer melhor, cada vez melhor o nosso próprio trabalho, a nossa própria evolução. E a doutrina espírita, ela nos mostra isso, ela nos diz que fazer essa comparação, ela só vai nos gerar insatisfação e vai prejudicar o nosso próprio equilíbrio emocional. Então, assim, essa conscientização, ela é muito importante numa atitude de trabalho, onde a gente precisa ser mais sereno, permitir que a pessoa cultive contentamento, gratidão, para desenvolver uma postura mais harmoniosa, né? Então, assim, dentro disso tudo que a gente falou, então um pouquinho de família, de trabalho, de relacionamento, são exemplos cotidianos que mostram como os ensinamentos de mereça ser feliz e da doutrina espírita, eles são aplicáveis totalmente no nosso dia a dia. E
ao nos conscientizarmos de nossos comportamentos e pensamentos, damos o primeiro passo para essa transformação profunda. Jesus, ele nos deixou um ensinamento sobre isso, onde ele dizia assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse trechinho ele está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. E a doutrina espírita nos guia para esse autoconhecimento e para a reforma íntima, lembrando-nos que a verdadeira felicidade ela é construída dentro de nós, é dentro do nosso próprio interior. Portanto, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela mostra para nós que precisamos buscar o conhecimento, buscar o aprendizado. Porém, é necessário termos consciência e colocar todo esse aprendizado em prática. Essa conscientização, ela não só transforma nossas atitudes, como também ela nos aproxima de uma vida mais plena, equilibrada, alinhada com a nossa evolução espiritual. Aí, assim, dentro da nossa doutrina, a gente pode buscar muito conhecimento. Teria, assim, muitas coisas mais além do Mereça Ser Feliz, onde fala sobre o informar e conscientizar outras obras, mas eu acho que o mais importante, eu acho que o primeiro caminho de todos é buscarmos no Pentateuco, de Allan Kardec. E aí eu vou citar um exemplo, né, que é no Livro dos Espíritos, quando fala da pergunta 919. Essa pergunta, ela aborda diretamente o autoconhecimento como ferramenta de evolução. E lá a resposta é muito simples, né? Onde um sábio antigo disse que o processo de evolução ele acontece no conhece-te a ti mesmo. E nessa mesma pergunta, né, acho que na parte A, ela termina com uma célebre recomendação de Santo Agostinho, que fala sobre a autoanálise diária. Santo Agostinho, em toda noite, ele colocava a sua cabeça no travesseiro e fazia essa autoanálise, pensando assim: o que eu fiz hoje e o que eu poderia ter feito melhor? Então, essa autoanálise, ela vai fazer com que a gente tenha toda a consciência, todo o autoconhecimento. Outra obra importantíssima, né, para nós é o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho nós vamos ter todos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina. E ali traz todas as orientações sobre a reforma íntima e a prática das virtudes como o perdão e o amor ao próximo. Teriam outras obras, mas eu acho que aqui a gente já tem assim, dois grandes guias para essa informação e conscientização. E aí, meus amigos e irmãos, que dentro desse pequeno comentário, dessa pequena reflexão, que possamos seguir em frente nesta jornada do autoconhecimento, da reforma interior e da transformação, com a consciência da prática, do amor e da caridade, ensinados pelo nosso Mestre Jesus. Que possamos ficar em paz e firmes no propósito de sermos melhores a cada dia. Que assim seja.